Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio de número 14 do nosso podcast Sagrado Escuta, o podcast da família. Desde já agradeço a todos pela presença, pela participação junto conosco nesse projeto. Nos acompanhe, nos siga. Nossas redes sociais estão aparecendo aí na tela para você e é sempre um grande prazer tê-lo conosco nessa caminhada, nessa jornada. Hoje estaremos aqui com o amigo Genildo Azevedo, que é da comunidade Coração de Maria. No último episódio dessa série especial, dedicada ao mês das vocações, vamos explorar um aspecto essencial e muitas vezes subestimado na vida da igreja, que é a vocação leiga. Os leigos desempenham um papel fundamental na construção e no fortalecimento das comunidades paroquiais, trazendo consigo um compromisso profundo de fé, serviço ativo e uma conexão íntima com as realidades familiares. Para este episódio, temos o prazer de receber Genildo, um membro dedicado da comunidade Coração de Maria, em Sobral. Genildo não apenas compartilhará conosco os desafios que enfrenta na realização de sua missão como leigo, mas também nos guiará através da importância do serviço na vida da paróquia, especialmente em relação ao apoio às famílias e à promoção da fé dentro dos lares. Junte-se a nós, enquanto exploramos como a vocação leiga enriquece e fortalece o tecido da comunidade eclesial, oferecendo insights valiosos sobre como cada um de nós pode responder ao chamado do serviço cristão em nossas próprias vidas e famílias. Genildo, seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco, fique à vontade. É uma alegria muito grande, Márcio, estar aqui nesse podcast, que eu parabenizo, a iniciativa desse podcast, Sagrado Escuta, que até o tema é muito interessante, a gente poder partilhar com outros irmãos essa grande graça que é a Igreja de Deus, que é a Igreja que anuncia esse Santo Evangelho, e é muito bom hoje estar aqui. Eu estou muito feliz em saber que a Igreja está sempre em movimento, e aqui a Sagrada Família com esse podcast, isso é muito importante. Eu acho que isso agrega muito e deixa a gente muito feliz em saber que a gente está usando bem os meios de comunicação para evangelizar, para anunciar a palavra de Deus. Muito bem. Genildo, já iniciando esse nosso bate-papo, eu queria que você compartilhasse conosco, com os nossos ouvintes, quais são os principais desafios que você tem enfrentado na realização da sua missão como leigo, principalmente na comunidade Coração de Maria, a qual você faz parte, já pertence. Como você supera isso no seu dia a dia, na sua vida cotidiana? Eu acho que eu tenho que fazer primeiro uma retrospectiva, de quando eu comecei, Eu comecei em 1983, nem sei se vocês ainda eram nascidos, mas através do Colégio Santana, a diretora do colégio na época convidou um grupo de alunos, não disse inicialmente que era um evento religioso, disse que era um final de semana diferente. E nós fomos e lá eu tive essa experiência profunda com Deus. Eu era adolescente e lá eu pude perceber o quanto eu tinha aversão às coisas da igreja, eu era muito avesso. Mas foi lá que eu descobri amor pela igreja, através desse retiro, E lá eu entendi o meu papel de leigo. Então, desde 1983, que eu comecei a me engajar na igreja, eu passei a ser um leigo engajado, Um leigo que começou a aprender, que começou a colocar os seus talentos a serviço da evangelização para a igreja. Então, eu tive esse momento e eu sempre digo, Às vezes as pessoas, quando falam é leigo da igreja, as pessoas vão para o lado pejorativo, porque leigo significa uma pessoa que não entende de nada, Sim. Fulano é leigo nesse assunto, mas no nosso caso, leigo vai estar no sentido de que nós estamos ali inseridos, É aquele que está engajado, inserido. Porque eu costumo dizer que a gente só pode contar, na construção do reino de Deus, com os leigos, mas não é leigo de IBGE, não, só de conta, Estatística, Só de estatística, ou então leigo que está numa religião dentro da Igreja Católica. Não sei se você sabe que dentro da Igreja Católica existe uma religião que tem muita gente, eu acho que é o maior concorrente da Igreja Católica e está dentro da Igreja Católica. Costumo brincar, eu digo que são
as pessoas que dizem que eu sou leigo, né? Eu sou católico não praticante. Então, as pessoas dizem, eu sou católico não praticante. Então, isso também quebra um pouco a imagem da finalidade que Deus traçou para a vida dos leigos. Quando se fala leigo aqui, é leigo engajado, está dando a colaboração, como vocês estão fazendo hoje. Vocês estão aqui dedicando o tempo de vocês poderiam estar em outro lugar nesse momento, mas estão aqui dedicando, né, colocando, fazendo o melhor, querendo o melhor, fazer a melhor entrevista, o melhor som, a melhor luz, para poder dar o melhor para Deus. Então, primeiro a gente tem que entender essa missão. Leigo, mas leigo engajado, que possa dar o melhor, que queira dar o melhor. Muito bem. Genildo, e assim, quanto aos desafios iniciais dessa missão, né? Você tem enfrentado, você sente que esses desafios, eles estão presentes nessa caminhada, né? Você tem sentido isso ao longo do tempo? Eu costumo dizer que desde 1983 eu sinto os desafios, né? Certo. Porque não é fácil hoje, principalmente hoje. Obviamente que em 83, nos anos 80, tinha uma dimensão, mas hoje parece que tem a dimensão de cobrança maior, né? E se a gente for ver ao longo da história, né? Antigamente as famílias tinham prazer em dizer que tinha um padre na família, que tinha uma religiosa na família. Hoje as pessoas nem tocam mais nesse assunto, né? Se um jovem ou uma jovem quer ir para o seminário, para o convento, eles fazem de tudo para que aquilo saia da cabeça da pessoa, né? E mude de ideia. Então, assim, todo dia tem desafio. Para quem é leigo, todo dia tem desafio. O que é que vocês estão fazendo aí? É perca de tempo, né? Vocês não estão vendo que é um bando de pecadores? Sim, a gente sabe que são pecadores. Ninguém é ingênuo, né? A gente não convive com anjos, a gente convive com pessoas. Então, assim, o que a gente entende é que esses desafios precisam ser superados. Às vezes é gente da própria família, os amigos que não são engajados, né? Ficam dizendo, é um absurdo, uma pessoa consciente dedicar tanto tempo, dar dízimo. E as pessoas acham que a gente faz isso só por fazer. As pessoas não entendem que o nosso engajamento, a nossa dedicação à obra de Deus é por amor a Deus. E é gratidão ao que Deus faz por nós. Deus faz tanto por nós que a gente precisa ser grato. Então, assim, eu tenho muitos amigos que não são engajados e dizem, rapaz, descansa mais, tu trabalha muito, então para que esse exagero todo? Para que? Tu pode ir à missa uma vez no ano, não tem essa necessidade, vai se divertir mais. Aí eu digo para eles, olha, isso não impede da minha diversão, eu me divirto, mas eu também tenho o meu momento onde eu preciso alimentar a minha fé. Como leigo, é muito importante, né, o meu engajamento na igreja para poder alimentar a minha fé. Assim, os maiores desafios são isso. As pessoas hoje estão muito voltadas para perder tempo, achar que ser um leigo engajado é perca de tempo. Você está perdendo tempo. E eu digo para você, não é perca de tempo, pelo contrário, é ganho de tempo, né? É ganho de bênçãos ser leigo, né? Tem os desafios? Tem. Tem dias que a gente está cansado? Sim. Tem dias que a gente está com vontade de desistir? Sim, isso é natural. Mas quando a gente vê todo o trabalho, quando a gente vê todas as pessoas sendo tocadas por Deus, se você é um instrumento da igreja, ou através da sua leitura, ou através da sua pregação, ou através de um podcast como esse. Então, assim, você sendo tocado, você sabe que as pessoas vão ser tocadas, aí você cria ânimo. Eu refletindo agora a sua fala, Genildo, eu percebo que quando você introduz a questão do engajamento valer a pena pelo fato de ser um ganho de tempo, né? A gente, dentro do projeto do Sagrada Escuta, nós ouvimos muitas pessoas também dizerem que não vai para frente, não vai funcionar, as pessoas não vão parar para ouvir. Mas o nosso intuito de verdade é tentar atrair as pessoas aos poucos, para que através dos nossos convidados, através das pessoas que a gente traz, a gente possa deixar uma mensagem bacana nas famílias. Por isso do nome, né, o podcast da família, porque a gente quer atingir, de fato, a todos os membros da família de alguma maneira. E aí, já engatando aí já na segunda pergunta, né, como a sua família, né, influenciou a sua decisão de se dedicar ao serviço
na comunidade. De que maneira o apoio da sua família tem sido fundamental para que o seu trabalho leigo pudesse gerar frutos? Eu vou abordar aqui, Márcio, as minhas duas famílias. Meus pais, né, como família, e hoje a minha família atualmente. Quando eu era adolescente, quando a minha mãe pedia muito, incentivava muito que eu fosse para a igreja, mas eu era rebelde, né, não queria. Eu estava muito afastado. Quando eu tive essa experiência, a minha mãe ficou muito feliz, porque eu passei a missa, passei a ler a palavra de Deus, né? Eu passei a querer algo diferente na minha vida. E isso trouxe muita alegria para a minha família, para os meus pais, né? A minha mãe se orgulhava muito de ter um filho, ela ia para os eventos no poliesportivo e a gente dava as pregações lá e ela achava bonito, ficava dizendo para as pessoas, é meu filho, né? Orgulhosa por ter um filho engajado na igreja, né? Um leigo. E também quando eu já fui ministro da Eucaristia, então quando ela me via, meu pai me via, achava tão bonito eu sendo ministro da Eucaristia dentro da igreja. Isso é que é importante. Eu não trouxe alegria só no meu lado intelectual, de ter feito minha faculdade, mas também trouxe uma alegria por ser um leigo engajado na igreja da minha família. Já a minha família que eu constituí, eu começo dizendo que literalmente constituí porque eu estava já engajado, conheci nos grupos de oração, né? E foi um presente que Deus me deu, né? Eu poderia ter encontrado em outro fora, poderia, mas Deus se utilizou. Ela era engajada num grupo lá na Paróquia do Patrocínio, né? E a gente se conheceu. E daí a gente passou a juntos também a vivenciar, né? A vir em missa juntos, a rezarmos juntos, já ainda como namorados, até a gente noivar, a gente casou e a gente constituiu uma família. Temos 3 filhos, né? Inclusive, agora em outubro uma vai casar, tenho um outro rapaz e uma adolescente. Mas eu vejo que foi fundamental, eu lhe digo com toda sinceridade, e digo para você também. Hoje eu agradeço a Deus por ser esse leigo engajado, porque isso foi fundamental para orientar a minha família, para estar lá na minha família, para saber superar os problemas que acontecem na família. As pessoas têm uma visão de que por a gente ser engajado na igreja, a gente não tem problema, a gente não passa por dificuldades, né? Então as dificuldades que eu passo na minha família, todo tipo de dificuldade que qualquer cristão passa, eu também passo, e muitas vezes a gente consegue superar estando ali engajado. Um fato muito forte, mas que também isso é fruto desse meu engajamento como leigo, eu tenho certeza. Há muito tempo atrás, Sobral passou por um momento muito difícil de dengue hemorrágica, de dengue, um surto de dengue, né? E muita gente faleceu naquela época, inclusive muitos amigos faleceram, né? Pessoas conhecidas. E a gente ficava assombrado quando a gente pegava dengue, a gente já era como a Covid. Foi muito semelhante como foi a Covid. E a minha filha, de repente, com a minha esposa, no mesmo dia, amanheceram doentes e fizeram o teste, era Covid. A minha filha ficou internada na Santa Casa e a minha esposa ficou no hospital da Unimed. Então, eu passava por aquela aflição, a esposa hospitalizada e a filha hospitalizada. Fui acompanhar a minha filha, era uma criança, né? E lá no quarto, a gente ficou lá na Dom Valfrida, a gente ouvia muito os gritos das pessoas nos quartos, morria passava a maca, a gente vendo todo enrolado. Foi um período muito difícil, Foi um período muito difícil, muito difícil. E a gente ficava naquela apreensão, né? E aí eu estava aqui uma certa noite, eu com ela no quarto, com a luz apagada, assistindo um jornal bem tarde. E aí eu fui ao banheiro e vi algo no rosto delas. E eu disse, deve ser um besouro, uma barata, tem um inseto no rosto da minha filha. Quando eu liguei a luz, já era sangrando, ela já estava sangrando pelo nariz, pela boca, né? Márcio, eu me ajoelhei lá no quarto e disse, Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia da minha vida, né? Eu jamais vou suportar uma criança perder minha filha dessa forma, com a minha esposa internada. Então tenha misericórdia. Chamei as enfermeiras, ela foi levada imediatamente para a UTI. E lá na UTI eu fui para a capelinha da Santa Casa. O doutor Jurandir era o médico de plantão que estava lá. E
umas 4h30 da manhã, a enfermeira, eu disse para ela que eu estava na capela, a enfermeira foi me chamar. E eu já fui com o coração apreensivo, aflito, né? E o doutor Jurandir me disse, olha, eu sei que agora você é um homem de oração, porque a sua filha, a plaqueta dela foi plaquetas de óbito. Nós já estávamos sem saber o que fazer, as enfermeiras já preparando, quando fizemos o último exame, as plaquetas começaram a subir. E a gente esperou subir mais para depois lhe chamar. E ele disse, eu estou muito emocionado, o próprio doutor Jurandir dizia na época, né? Eu nem se fala, chorei muito. Sim. E aí eu pergunto a você, como deixar um Deus assim? Como não dedicar tempo como leigo a um Deus que agiu na minha família? Isso é de um dos grandes testemunhos, eu tenho vários, mas esse para mim eu quis contar hoje aqui, porque diz respeito à minha família, né? Então como é que a gente não pode, como é que eu posso achar que eu só vou dedicar o tempo quando eu quiser, quando eu estiver descansado, quando eu me aposentar? Porque mas tem muita gente que diz assim, não, quando eu me aposentar eu começo a ajudar, me engajar. E não é assim. Eu comecei aos 16 anos, hoje estou com 27 anos de idade, né? Não pareço muito não, o povo diz, né? Mas, assim, o fato de eu ser engajado, eu não sei se eu teria como suportar tudo aquilo que eu passei. Então, eu vejo a importância da minha família e vejo o fato do meu engajamento como leigo ter refletido numa situação como essa. Foram várias situações. E em outras situações, que a gente, como leigo, Deus dá uma luz, Deus dá um direcionamento, né? Às vezes a gente passa por uma situação difícil e Deus vai lá, ajuda, né? Então, isso é a vantagem, né, que eu vejo por ser um leigo engajado. Muito bem. 2 relatos belíssimos que você falou aí da família, né? Tanto a sua família de origem, quanto a família que você constituiu. Isso foram fundamentais nessa sua caminhada, está sendo fundamental na sua caminhada. Muito bem. Na sua opinião, Genildo, qual é o papel fundamental do leigo na dinâmica da igreja? Como você vê a importância do trabalho desses verdadeiros soldados para o crescimento espiritual e pastoral da paróquia? Eu costumo dizer, e eu quero partilhar com você, que é uma matemática, é a questão de matemática, tão simples. Se a gente for calcular, existe mais leigos do que sacerdotes, do que religiosos. Então, você imagina, por isso que a igreja chama o leigo de protagonista. Porque assim, você imagina, se não tivesse os leigos para organizar a liturgia, para animar a vida litúrgica, os movimentos, né? Se não houvesse esses leigos, então, se fosse só os padres, só as religiosas, não teria sentido nenhum. Então, a igreja realmente ela precisa da ajuda dos leigos, porque eles sozinhos, eles não conseguem, né? Você imagina, aqui é uma capela, e eu vejo o movimento como essa capela, né? A gente ajuda lá na capela da Igreja do Santo Rosário, na Igreja do Rosário, ali no centro. A gente tem atividade semanalmente. Se não tivesse uma equipe, se não fosse a comunidade ajudando, né? As igrejas, elas passam mais tempos fechadas, né? O templo igreja passa mais tempo fechado. Os grupos, as comunidades estão sempre criando situações, né? Então, assim, é fundamental a ajuda de um leigo. Então, você que ainda não é um leigo engajado, você pode dar a sua ajuda, você pode dar a sua colaboração. Assim, vir para a missa, por exemplo, né? Porque a gente vai pegar o que é mais leve. A pessoa, não, eu vou todo domingo, eu vou à missa, sento ali no meu banco, participo da missa, terminou a missa, eu vou para casa. Isso é ótimo, mas não é o suficiente, certo? Você imaginou se todo mundo resolvesse ter esse mesmo pensamento? Quem ia fazer as leituras, quem ia ajudar o padre, quem ia cuidar da liturgia, do sacramento do batismo, enfim. É necessário a importância desses leigos estarem engajados para ajudar, para colocar o seu serviço, né, os seus dons, os seus talentos. Entendem agora porque eu digo brincando que é uma matemática? Isso. Né? Não existe padre suficiente, não existe religiosos suficientes para o serviço. Por isso que Jesus dizia, a messe é grande, os operários são poucos. Mas você pode vir, você não vai se arrepender em ser um leigo engajado. Ah, existe gente, lógico, você vai trabalhar com pessoas,
né? Em todo lugar, no seu trabalho, a gente não tem pessoas que a gente tem dificuldade de se relacionar, ou então são pessoas, cada um com seus temperamentos. Na igreja também, nós não vamos conviver com anjos, mas o bom de tudo é a gente poder servir a Deus, fazer grandes amizades, também isso é bom. O lado difícil da convivência, isso é natural, isso é uma coisa natural que a gente vai superando, né? Mas o mais interessante é que quando a gente serve a Deus, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Muito bem, Genildo. Papel fundamental hoje, então a gente não pode, né, deixar de falar da importância, né, desses verdadeiros soldados, como eu mesmo disse antes, e assim, o trabalho que a igreja necessita diariamente, seria impossível só o sacerdote ou só as religiosas darem conta sozinho. Então, é todo um trabalho que existe por trás, na aplicação dos sacramentos, na própria vida da paróquia em si, da comunidade em si. Então, o leigo ele se torna fundamental nesse processo todo. Então, a gente não pode esquecer jamais, e hoje é esse dia dedicado aos leigos, nós estamos no mês das vocações, estamos aí encerrando o mês das vocações com uma figura tão importante que são os leigos. Ao trabalhar com a comunidade, Anildo, quais são os maiores desafios que você encontra? E aí podemos trazer tanto na questão do aspecto de evangelização, o fortalecimento das famílias. Eu sei que, além de todo o serviço que existe dentro da paróquia, existe também a necessidade, você enquanto comunidade, Coração de Maria, né, você também faz esse trabalho junto às famílias, né, fortalecendo a fé das famílias. E quais as oportunidades mais promissoras para promover a fé e a união entre as famílias? O que é que essa caminhada, desde os 16 anos, como você relatou até agora, tem lhe trazido como experiência nesse trabalho como leigo? Eu costumo dizer que o maior desafio realmente ainda hoje é a questão de você conciliar, né? Tentar conciliar o seu tempo com o seu trabalho, com a sua família e com o engajamento na igreja. Isso é o maior desafio, né? Talvez muita gente tenha receio de ser esse leigo engajado, porque eu não vou saber conciliar, eu quero dar muito tempo à minha família, eu já saio do meu trabalho, então eu quero descansar e o tempo que eu tiver eu quero dar à minha família. Mas a gente precisa entender que aquilo bem simples, né? Deus nos deu 24 horas para a gente viver. Não é possível que dentro dessas 24 horas, nesses 7 dias da semana, né, nesses 30 dias do mês, a gente não possa dedicar um momento, um instante daquilo que Deus me deu, o próprio Deus me deu, todos os dons, todos os talentos que nós temos, foi dado por Deus. Então, a gente precisa só devolver em forma de gratidão, sendo útil, sendo esse instrumento. Então, assim, eu vejo que esse conciliar é um grande desafio, né? As pessoas acharem que quem é só para estar engajado é só senhores, senhoras, né? Pessoas mais novas, jovens principalmente, não é para ser leigo engajado, porque ele tem que aproveitar a vida. As pessoas fazem essa cronologia de que para ser leigo engajado tem que ser bem velhinho, é só a senhora que é viúva, porque vai ter tempo, dedicar mais tempo. Não é assim. Criou-se esse estereótipo, né, Genildo? Sim, exatamente. Criou-se esse estereótipo aí negativo, digamos assim, né? E a gente precisa abrir a visão, né? A igreja precisa das crianças, a igreja precisa dos jovens. E uma criança, quando se engaja, né? Ela já se torna uma leiga. Mesmo infantil ali, mas já é um leigo, né? Que futuramente vai se engajando. Os acólitos, né, por exemplo. Os acólitos que ajudam os padres, né? Já é uma forma de uma colaboração que eles dão, né? Enfim, os ministros da Eucaristia, os jovens que cantam, os jovens que dão palestra, o pessoal que ajuda nos sacramentos, enfim. Então, assim, por isso que eu acho que é família mesmo, da criança ao adulto, né? Sim. E os casais, né? Uma das coisas que eu vejo, Márcio, como um desafio nessa longa caminhada, é que realmente hoje é um desafio a questão
dos casais serem engajados, né? Eu vejo hoje um grande desafio. A gente já vê muitos grupos, né, engajados na igreja, muitos casais, né? A nossa igreja é bem vasta, tem o SCC, tem o Amari, tem os grupos de casais dos grupos de oração, né? Nós temos Equipes de Nossa equipes Senhora. de Nossa Senhora, né? E, enfim, hoje é uma infinidade de expressões para casais, mas eu noto que as pessoas, para a gente conquistar um casal para estar engajado, é mais fácil a gente conquistar um jovem ateu, eu digo isso, é o maior desafio. Mas também quando se engaja é muito bom. Quando você vê um casal engajado, aí você consegue ver a dimensão da importância, né? Então, a gente vê muita gente que diz, eu vou à igreja, mas meu marido não vai, né? Eu vou à igreja, mas minha esposa não vai. Mas é só esperar o momento certo para que, eu sempre digo, no final da missa, geralmente dos eventos, tem convites, né? Se abram esses convites. Se um dia você for convidado para vir com seu esposo ou com a sua esposa para estar engajado na igreja, pode ter certeza, você vai estar fazendo aquilo que a Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então hoje é desafio leigos casados, mas a gente tem conseguido, a gente tem visto, né? A Igreja de Cristo, a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Ela é uma igreja de mais de 2000 anos, está aí resistindo, né? Firme e forte, com as suas, quando a gente diz na liturgia que a igreja é santa e pecadora, porque é santa porque Cristo é o fundador da igreja, é pecadora porque é composta por homens e mulheres, propensos a erros, a acertos, né? Eu costumo, já disse aqui já várias vezes, a gente não convive com anjos, a gente convive com pessoas, seres humanos, que tem muita coisa de anjo, né? Ótimo, mas nós temos os nossos erros. Mas o mais interessante é que a gente, mesmo sabendo dos nossos pecados, dos nossos erros, a gente quer estar lá. Né? Tinha uma pessoa da minha família que dizia assim: o que é que você quer estar lá? Você está lá e às vezes eu te vejo se zangando. Eu disse: você imagina se eu não tivesse. Se você me vê às vezes se zangando, graças a Deus você está me vendo, que eu me zango, mas você imagina se eu não tivesse engajado? Então, assim, a gente tem os erros da gente, mas a gente também tenta buscar, né, essa mudança. É o que o próprio Deus nos favorece. Quando a gente está a serviço de Deus, não é porque a gente faz interessado. Eu vou ser leigo engajado, porque Deus vai me mandar um monte de coisas boas. Não, não é isso. Primeiro porque a gente não tem esse sentimento com Deus, né? Não é uma troca. Eu vou ser bonzinho com Deus, eu vou servir a Deus, eu vou dar o meu tempo, o meu dízimo, para que Deus me devolva tudo, me dê... Não, eu não posso. Eu tenho que amar a Deus como Deus me amou, de forma livre, sem cobrar nada. Espontânea, né? Espontaneamente. Ninguém me força a nada, eu nunca fui forçado a nada. Nessa caminhada, desde 1983. Eu sempre fui porque grato ao que Deus fez, desde o primeiro dia, de ter me resgatado. Genildo, e aí fala um pouquinho sobre a experiência na comunidade Coração de Maria, né? A comunidade, ela de fato transformou o Genildo, ela faz parte hoje do seu cotidiano, ela tem uma importância fundamental para você, para sua família. Fala um pouquinho sobre a comunidade. Bom, viver em comunidade é muito bom, né? Tem os seus desafios, mas é bom demais, né? Então, lá na nossa comunidade, é uma comunidade de leigos, né? E a gente realiza vários projetos de evangelização. A nossa comunidade, ela já tem 32 anos, né? E ela trabalha com jovens, ela trabalha com todo tipo de leigos, né? Adultos. Nós temos funcionando na comunidade, né? Nós temos hoje os grupos de oração que funcionam, grupos de jovens, grupos mistos, né? Nós temos também um trabalho que a gente desenvolve na Igreja do Rosário, né? Na Igreja do Rosário, a igreja que fica lá, eu costumo dizer, no centro, no coração de Sobral, pertence à Igreja da Sé. Então, a gente tem, na segunda-feira, nós temos ações com a novena da Medalha Milagrosa, às 18 horas, toda segunda-feira, às 18 horas. A igreja lotada, as pessoas pedindo as bênçãos à Nossa Senhora.
por todos os leigos, por todas as famílias. Então, toda segunda-feira nós temos esse grupo lá na Igreja do Rosário. Às quartas-feiras, lá na Igreja do Rosário, nós temos Adoração Santíssima, a partir de 8 horas da manhã. Às 10 horas tem as confissões. E ao meio-dia, toda quarta-feira, meio-dia, nós celebramos uma Santa Missa. Mas meio-dia, todo sacrifício é importante, né? Lotada a igreja, lotada. Meio-dia, toda quarta-feira. No sábado, a gente também realiza uma ação de evangelização lá na Igreja do Rosário, né? Tem o Santo Ofício às 11 horas e meio-dia, missa na Igreja do Rosário. Todo sábado, né? Todo sábado. Então lá é segunda, quarta e sábado. Toda Certo. segunda, toda quarta e todo sábado. Todos esses movimentos são conduzidos pela comunidade. A gente divide por equipes, né? Perfeito. Cada equipe. E a gente vai se dedicando, né? Certo. E a gente vê, quando a gente vê o povo, é o que eu costumo dizer. Quando a gente vê na segunda aquela multidão de gente lá no Rosário, na quarta-feira, meio-dia, as pessoas na Santa Missa, adorando o Santíssimo Sacramento a partir de 8 horas. Quando a gente vê no sábado as pessoas lá na igreja Sobral, todo mundo sabe que faz neve, né? Mas as pessoas estão lá pelo sacrifício. Jesus fez tanto por nós, a gente não pode fazer um sacrifício por ele, né? Então isso é gratificante, né? Às vezes a gente fica, meu Deus, a gente está cansado, mas a gente vê o quanto isso é gratificante. Aí nós temos na comunidade mesmo, lá na própria comunidade. Nós temos segunda-feira à noite um grupo de oração, Totus Tu, né? Nós temos adoração todo dia pela manhã e à noite. Nós temos na quarta-feira o grupo dos consagrados. Perfeito. Na quinta-feira o grupo do Discipulado 2. Na sexta-feira nós temos o grupo Santa Terezinha, que é um grupo misto, certo? No sábado temos Crisma, que funciona lá na comunidade. E tem aconselhamento, evangelização. A casa é aberta todos os dias, né? É uma forma de a gente poder chegar mais próximo das pessoas. Sim, como eu digo, as igrejas, elas ficam bastante tempo fechadas, né? E aí a gente precisa estar ali para dar esse auxílio à igreja, né? E a gente vê o quanto Dom Vasconcelos se alegra em saber que as comunidades... Eu estou falando da minha comunidade, mas tem várias comunidades. Sim. Nós temos na Igreja da Sé, a gente cuida da liturgia aos domingos, às 4 horas da tarde, que a gente só vai para esses horários maravilhosos, 4 horas da tarde e às 18h30, todos os domingos. Todos os domingos. A gente está lá servindo. Fora os eventos que a gente realiza, né? A gente realiza muito evento de evangelização, de missões nos interiores aqui próximo, né? Perfeito. Evento para jovens, a gente promove acampamento para jovens e esses jovens acabam se engajando, né? A gente realiza congressos, enfim, vigílias. Vejam como é bem dinâmico. Sim, né? Sim. Então, talvez isso não cansa, não deixe a gente fadigado, né? Como eu disse, às vezes pesa um pouco, mas a gente acaba se animando de novo. É assim mesmo. Né? A vida é assim. E essa caminhada, ela cada vez mais sendo alimentada pela presença de Deus, tende a fortalecer tanto a sua família, né, como a família de todos aqueles que estão engajados. E há um convite, pessoal, quando o Genildo fala todos esses movimentos que a comunidade proporciona, né, para os jovens, para os casais, para as pessoas, né, mais maduras, né, é para que haja também um interesse, né, de procurar a comunidade, né? Você viu aí que ele disse que toda a semana praticamente é repleto de atividades, é repleto de ações. Então, cada vez mais há necessidade, né, de haver o engajamento de outras pessoas para que haja também uma renovação ao longo Exatamente. do tempo. Né? Eu costumo dizer que Deus, ele às vezes, ele tira a gente da zona de conforto. Zona de conforto. Né? Quantas pessoas hoje estão engajadas na comunidade? Nós temos um projeto no bairro do Expedito, numa casa que é da comunidade, a Casa de Retiro, que todo dia tem o café da manhã para os irmãos de rua, almoço também, e na sexta-feira é o dia que a comunidade vai, né? Todo dia tem uma comunidade, a nossa é na sexta-feira. Aí eu digo assim, às vezes Deus só está esperando a oportunidade de tirar a gente da zona de conforto. Sim. Muitas dessas pessoas que hoje são engajadas na comunidade, era aquela pessoa que vinha à missa só aos domingos, sentava no meio ali do banco, terminava a missa e ia para casa. E de tanta gente convidar, de a gente chamar para uma experiência no Seminário de Vida do Espírito Santo,
para fazer os nossos bazares, que a gente faz bazar também para poder ajudar os mais necessitados, os nossos eventos, enfim, de tanta gente convidar, as pessoas começam a vir, tem essa experiência e passa a não ser mais aquele que só vai para a missa e vai embora. Porque tem tanta gente com talentos. A gente, às vezes, eu estou na missa comentando a missa, aí eu fico olhando para as pessoas na Assembleia, eu digo, meu Deus, tanta gente aqui com talento, que a gente sabe que tem talento. Sim. Porque quem dá o talento é Deus, né? Então eu posso dar meu talento. Então eu faço esse convite a você, você que vai à missa aos domingos, que senta ali no seu banquinho, participa da missa e vai-se embora, Deus tem algo muito mais. Se só a missa aos domingos você se sente bem, tem muito mais para você se sentir bem. Quando você ajuda o próximo, você se sente bem mais, tá certo? Então, assim, é deixar Deus agir através da importância de se tornar um leigo engajado. Muito bem. Genildo, e já finalizando, né, esse nosso bate-papo, que está muito bom, né, que conselhos você daria, né, para os leigos que desejam se engajar mais ativamente na vida da paróquia e contribuir positivamente para a comunidade local? Eu costumo dizer, eu sempre uso esse exemplo. Uma coisa é você estar na beira do lago, ali na beirinha do lago, lavando seus pés. E às vezes o importante é você dar um mergulho no lago. Às vezes você vai descobrir coisas lá embaixo do lago que você nunca tinha visto. Então, para o leigo engajado, ele precisa mergulhar, descobrir novos horizontes, novas riquezas que a igreja tem. Eu conheço pessoas que eram do meio da Assembleia e veio ajudar, e hoje é um exímio cantor. Canta salmos, canta nos grupos de oração. E essa pessoa, às vezes, partia dizendo, olha, eu nunca imaginei que eu sabia cantar, eu não tinha nem noção que eu podia cantar, que eu podia servir a Deus. Então, assim, ficar no lago é bom? Mas mais interessante é a gente poder mergulhar. Então, eu convido muitas pessoas a descobrir as riquezas que a igreja tem. Não é riquezas, as pessoas, é riqueza, eu vou descobrir. Não é essa riqueza que eu estou falando. É as coisas boas em poder servir. Lá no projeto, quando aqueles irmãos de rua saem alimentados, e eu sei que a pessoa está voltando para casa, né? Não tem casa, é a rua, né? Mas está voltando para o cantinho dele com a barriga cheia, e isso não tem nada que pague no mundo um negócio desse. Né? Você saber que aquela pessoa foi. Quando chega alguém lá para aconselhar, para aconselhamento, angustiada, chega depressiva, chega com o coração aflito, e depois sai com o coração aliviado, isso não tem preço que pague. Então isso é que faz a gente se engajar, se tornar esse leigo. Então venha conhecer o que a igreja tem, as riquezas que a nossa igreja tem, porque foi o próprio Jesus que fundou. Então ele oferece essas riquezas. Então saia dessa zona de conforto, faça a experiência de se tornar um leigo engajado. Muito bem. E a gente tem dentro de Sobral, né? A gente pode falar que dentro de Sobral as pessoas têm várias opções, né, para procurar o local mais adequado, mais próximo, mais confortável, para que ela possa servir, né? E aí grupos diversos também, as quais aí você falou muito de talentos, né? E a gente lembra que tem vários serviços dentro da paróquia que cada dia precisa de mais pessoas, né, para dar a sua ajuda, para poder contribuir com aquilo que você tem de melhor. Dê o que você tem de melhor. Exatamente. Mas alguém reclamou, mas é o que você tem de melhor, né? E aos olhos de Deus, aquilo ali já vale muito. Sim. Né? Então, convidar sempre as pessoas para entender o seu papel, né, como cristão, sair da sua zona de conforto, sair da beira do lago e mergulhar por águas mais profundas. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que aqui em Sobral você só é ateu se você quiser. Porque assim, até as capelas, você vê uma capela como essa, da Sagrada Família, tem toda uma dimensão de serviço, de eventos, né? Isso. Você imagina uma paróquia. Então assim, e Sobral é muito abençoado, existe igreja para todos os lugares, existe comunidades, grupos, expressões de igreja para casais, para jovens, para criança. Então assim, Sobral é abençoado. Eu acho que Dom José ele plantou uma semente para essa cidade se tornar realmente um celeiro
Você só vai se você não quiser. Horário para tudo. Como você vê lá na Igreja do Rosário, missa ao meio-dia, né? Porque a gente em Sobral só tem missa ao meio-dia no dia 13, em quase todas as igrejas. Mas hoje não, já tem missa ao meio-dia na Igreja do Rosário, toda quarta, todo sábado. Perfeito. Quer dizer, é uma forma de você expandir e oferecer de forma tão gratuita, tão plena, aquilo que Deus nos deu, né? Então, assim, hoje eu me sinto muito feliz, mesmo com todas as dificuldades, com todos os desafios. Eu digo, eu faria tudo de novo. Eu começaria do começo, tudo de novo para se tornar o que eu sou hoje. Não estou arrependido, não me arrependo de hoje dar o meu tempo, a minha vida como leigo consagrado. Hoje estivemos com o Genildo Azevedo, né, no nosso 4º episódio dessa série sobre o mês vocacional. Né? Continue conosco, nos siga nos nossos canais, nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, está aparecendo aí para você na sua tela, para que você possa conhecer cada vez mais esse projeto, o projeto Sagrada Escuta. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Obrigado, valeu. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco.